Olá, mulher do quarto de guerra. Eu me chamo Lilian, eu sou da Igreja Batista Atitude e é um prazer estar aqui com vocês novamente, podendo compartilhar um tema tão importante para esse tempo: filhos, flechas nas mãos de Deus. Eu sou mãe da Clara, sou mãe do Davi e hoje eu posso dizer, que a maternidade me alcançou. Mas eu já fui uma mãe que esperou uma promessa. Então eu hoje olho para os meus filhos e vejo a manifestação dele e a misericórdia dele através dos meus filhos. Eu gostaria de compartilhar com vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E essa palavra, o Senhor sempre insiste em me lembrar dela. Porque aqui ele fala de ensinar com persistência. Mulher, o que é persistência? É constância, é garra, é vontade. Isso me lembra que para nós sermos boas mães, bons pais, é necessário persistir. Porque moldar a vida existe tempo. Vai exigir de nós o que muitas vezes vai além das nossas forças. Exige paciência, fé, muito amor, mãe? Eu sou uma mãe que vivo uma rotina de sair cedo, chegar tarde, e eu tenho para mim um lema: eu preciso de fazer com os meus filhos e viver com eles tempo de qualidade. Não é a quantidade de tempo. E não é porque eu trabalho fora que simplesmente isso tem que ser um lema. Porque muitas mães vivem uma rotina intensa dentro de casa. E trabalham muito no lar. E essa divisão de equilibrar os pratinhos, dar conta da casa, do trabalho, do casamento, na rotina das atividades de casa e educar. Porque é muito mais fácil, ou seria muito mais fácil, terceirizar de alguma maneira. Só que, na verdade, quando nós estamos com os nossos filhos, a gente precisa fazer do máximo de tempo que nós tivermos ser tempo de qualidade. Então, mãe, como tem sido esse tempo? Como tem sido o seu tempo de qualidade com os teus filhos? Eu chego do trabalho e eu fico cheia de saudade deles, no decorrer do dia. Então, logo que eu chego, eu quero poder olhar no olho, eu quero poder sentar com eles e brincar, eu quero poder abraçar, reafirmar o amor, reafirmar a identidade de Cristo. E como que eu faço isso? Como que eu tenho buscado isso na minha vida? Eu entendi que eu preciso de ser intencional com a Clara e com o Davi, porque eles totalmente absorvem tudo que nós passamos para eles. Eles aprendem o que nós passamos para eles. Mães, nós somos influenciadoras dos nossos filhos.
na maneira que a gente fala, na maneira como nós vestimos, na maneira como nós nos portamos, como nós conversamos, dialogamos dentro de casa, com a nossa família, com o nosso cônjuge. Eles observam tudo. E muitas vezes eu vejo a Clara agir da mesma maneira como eu ajo. Algumas amigas costumam dizer que ela é o meu espelho. Olham para Clara e veem a mãe. O jeito de agir, no jeito de tratar, o jeito até de articular. Porque realmente é o DNA. É o exemplo em todas as ações. Então, quando eu reflito sobre isso, eu penso nas minhas atitudes. Às vezes, quando eu estou conversando com ela, ensinando, demonstrando algo que não está de acordo com o que são os nossos princípios e valores, eu vejo, inclusive, a maneira do trato, a maneira como é falado. Então, mãe, a gente precisa o tempo todo de trazer essa clareza para os nossos filhos à luz da palavra. Constância, garra, vontade. É o dia a dia, é o olho no olho que vai realmente revelar Deus, vai revelar Jesus para os nossos filhos. Sejam eles pequenos, sejam eles adolescentes, sejam já eles adultos. A gente precisa de revelar esse amor do Senhor. E como eu faço aqui em casa? Eu tenho vivido com a Clara alguns desafios em relação a alguns questionamentos que ela já tem feito, né? Nós, como indivíduos, fazemos mesmo o tempo todo. Mas tem situações que não podem ser negociadas. E eu tô nesse tempo de ensinamento com ela. Quando o Senhor fala aqui, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. E eu vou buscando isso no meu dia a dia, nas ações práticas, em casa mesmo. Então, às vezes ela quer perguntar no ímpeto, às vezes ela responde de uma maneira que não é adequada para aquele momento. Então, esses dias mesmo, eu peguei ela, sentei ela no quarto e falei: filha, olha só, aqui na nossa casa, na nossa família, nós temos princípios e valores que são inegociáveis. Tem maneiras que a gente vai negociar, formas de agir que a gente vai negociar, mas tem maneiras que não podem ser negociadas. E ela olhou para mim, a Clara tem apenas 5 anos, ela olhou para mim e ali, naquele momento, eu percebi que eu precisava de trazer para a vida dela clareza sobre o que eu estava falando. Filha, não gostaria que você agisse dessa maneira, que você falasse ríspida nessas questões, nessas situações. Queria que você controlasse as emoções. E a palavra nos ensina isso. O Senhor nos ensina que a gente pode ser melhor no trato, ser melhor na forma de falar, de comunicar, ter domínio próprio. E apenas com 5 anos, nessa primeira infância, a gente já vai inculcando o que o Senhor quer, o que o Senhor quer ensinar. Porque da maneira como eu os trato hoje, como eu os educo hoje, eles vão estar sendo lançados no momento certo, no tempo certo. Quando a gente fala de flecha, a gente fala de alvo. Toda flecha ela precisa de ter um alvo. E esse alvo, ele pode ser um tempo longo ou ele pode ser um tempo curto. Ele pode ser com os círculos muito largos, como pode ser muito estreitos. E qual é o adulto que eu quero enviar para esse alvo? Eu quero enviar os meus filhos para a salvação. O propósito divino.
Eu preciso entender a todo tempo que as minhas flechas elas devem ser lançadas com a finalidade de atingir o alvo, que é a salvação de Cristo. E a partir do momento que a salvação entra na vida deles, chega até eles, eles entendem o plano de salvação, eles conseguem entender o propósito, entender os planos pessoais que eu, como mãe, projeto sobre a vida deles, mas vai ter um momento que eles vão projetar. Eles precisam de irmãs. Eles precisam também de alcançar esse alvo que nós, como mães e como pais, vamos lançar. Nosso papel é ensinar, é trazer clareza, é educar, é colocar limite. E foi isso. Naquele momento que eu sentei com a Clara, eu trouxe para ela clareza. Filha, essa maneira de falar não pode continuar. Essa maneira de agir não pode continuar aqui na nossa casa. Nós temos o papel, como mães, de passar para os nossos filhos tudo que o Senhor tem nos ensinado. E não é para ser com peso. Talvez você tenha vindo de uma família disfuncional, mas você não precisa de fazer da sua geração, da geração do seu ventre, crescer numa família assim. Faça diferente, quebre todas as palavras malditas, todas as palavras mal faladas sobre a vida dos teus filhos, abençoe-os. Antes de sair, ore, abençoe-os. Profetiza sobre a vida deles, o futuro deles, com quem eles vão se casar, com o homem e a mulher que eles irão conhecer. Abençoe. Chame Jesus para reinar dentro da tua casa, sobre a tua maternidade. Tira todo o fardo de acusação, tudo que seja contrário, todo o peso da maternidade, que pode ser leve. Olha para os teus filhos, reafirme a identidade deles, o amor que você tem com eles, como isso é importante. Que através da sua vida, seus filhos vivam experiências com Deus. Não é pelo que você pode dar ou pelo que você não pode dar, mas é sobre o que você pode ser na vida deles, plantar na vida deles. Eles são flecha. E assim como o salmista fala, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Nós estamos projetando filhos para a salvação, para a vida eterna. É mais do que suprir as necessidades emocionais ou algo físico. É nós levarmos eles a viver a vida com Deus. Invista tempo de qualidade, invista tempo em falar das coisas de Deus, em demonstrar as coisas de Deus. Quem não perde tempo com os filhos, vai perdendo os filhos com o tempo. E esse mundo é mau, o diabo ele não está brincando. Nós precisamos de selar, de cercar a nossa família, de clamar, levantarmos como mulheres e orarmos pela vida dos nossos filhos, entrarmos em guerras com eles, mostrando que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, para que eles vivam as experiências deles pessoais com Deus. Para que no dia que nós não estivermos, eles saibam quem é o Deus deles. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a tua maternidade. Todo o esforço que você tem feito, continua, persista, seja constante e creia na salvação do teu filho, com muito amor, com clamor, com ações. Que em nome de Jesus a tua casa, a tua família e a tua geração seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço bem apertado. O Senhor é com você.